Hello, hello, be welcome, olá, sejam muito bem-vindos. Antes da gente começar e da gente falar o tema de hoje, deixa eu saber de vocês. If you can listen to us, if you can see us, deixa eu saber de vocês aí se vocês estão nos ouvindo bem, estão nos vendo bem. Aí a gente já fala o tema e já começa o nosso conteúdo. Deixa eu só saber, manda uma mensagem aí no chat para saber se vocês estão vendo a gente, se estão ouvindo a gente. Por favor, já manda um oi aí, um olá confirmando se estão vendo e se estão ouvindo bem, para a gente poder partir para o conteúdo. E aproveitando, sabendo se vocês estão vendo bem e ouvindo bem, já recebi aqui as primeiras confirmações. Clica aí no aviãozinho para você encaminhar essa live, encaminhar essa transmissão para mais alguém que você sabe que precisa falar inglês, que precisa transformar ou melhorar a vida profissional. A gente vai começar a falar desse tema, mas antes disso, if you still don't know who we are, se por acaso você não sabe quem nós somos, Estou aqui hoje com o Gilberto Chaves, fundador da Universidade do Inglês, meu pai, meu herói, meu mentor, E como eu disse no dia de hoje, além disso tudo, Meu pai, meu herói, meu mentor, ele é empresário, é palestrante, as pessoas aprendem, transformam as vidas, se emocionam, lembram das palestras dele para sempre, Escritor de livros, mas também é o fundador da Universidade do Inglês, por isso que ele está aqui com a gente hoje, para nós falarmos sobre como você pode transformar a sua carreira ou transformar a sua empresa, se você é empregado ou se você é empresário, E como você pode dobrar a sua renda, aumentar o tamanho dos seus negócios. Mas seja bem-vindo, pai. Ok, muito bom, muito bom. Olha, o Eric me incumbiu da gente ter um tema para hoje, E o nosso tema hoje é a gente falar do impacto que falar em inglês pode causar na sua vida profissional. E é claro que a maioria absoluta de nós sabe o impacto que o inglês pode causar na nossa vida profissional. Então, eu queria aproveitar e falar de uma coisa hoje. O impacto que falar em inglês rapidamente pode causar na sua vida profissional. Eu me lembro, uma vez eu estava lendo sobre a história lá do faraó, que Moisés estava lá e veio o lance das pragas. E teve uma parte assim, eu não acreditei nesse pedaço da história. Então estava lá assim, estava cheio de sapo lá, teve aquele negócio de sapo de rã lá, que estava cheio lá, invadiu todo o Egito, Aí o faraó mandou chamar o Moisés e falou assim, o que você quer que eu faça? Aí ele falou, eu quero que você mande esse sapo embora, que minha mulher está brigando comigo. Aí chegou e falou, beleza, quando você quer que os sapos sejam mandados embora? Gente, qual foi a resposta do faraó? Naquela hora eu imaginei, eu falei assim, já, ontem. Ele falou assim, volta amanhã que eu te falo quando você quer que a gente mande o sapo embora. Eu falei assim, cara, às vezes a gente faz isso na nossa vida, quando você quer estar falando inglês, E a gente está falando aqui, eu quero só que você preste atenção na minha frase. Há 25 anos nós estamos falando que é possível falar inglês em 8 semanas. Eu não estou falando há 25 dias, eu não estou falando isso há 25 semanas, eu não estou falando há 25 meses, há 25 anos nós estamos falando. É possível falar inglês em 8 semanas. Então, com isso em mente, quando você quer mudar a sua vida, quando você quer levar a sua carreira ou o seu negócio para o próximo nível, daqui 5 anos, daqui 3 anos, daqui 1 ano, como prometem algumas escolas, ou daqui a 8 semanas, como nós estamos dizendo para você há 25 anos que é possível. E aí, hoje, eu tive numa clínica médica, mas eu não estava lá hoje para me cuidar, eu estava lá para cuidar deles, Porque eu estava falando dessa questão de como eles poderiam usar a internet, a experiência que a gente pega nos Estados Unidos para melhorar os nossos negócios aqui no Brasil e como eles poderiam fazer aquilo para a empresa deles, E uma das coisas assim impressionantes, ali, baseado nos exemplos que eu dei, a gente queria ver como que eles estão fazendo isso. Olha, eu estudei isso nas vezes que eu estive nos Estados Unidos.
E às vezes a gente não precisa ir lá, mas vocês podem fazer essa pesquisa pela internet, ver o que eles estão fazendo lá nos Estados Unidos. A semana que vem eu volto, e aí aonde o pessoal para? Ah, eu preciso falar inglês. E aí foi muito louco, que todo mundo chegou, não, eu quero falar inglês, preciso falar inglês, preciso falar inglês. E aí as pessoas começam a falar inglês para ontem. Por quê? Porque acaba percebendo ali na hora que falar inglês traz um ganho imediato para a vida profissional deles. Imediato. E aí eu quero dizer uma coisa, e talvez as pessoas aí não percebam, é que às vezes você não percebe as portas que estão fechadas para você porque você não fala inglês. Então é uma coisa muito impressionante como o mundo se abriu para mim depois que eu coloquei o inglês no meu currículo, né? Agora eu sei falar inglês. Então um mundo de oportunidades nasceu a partir daí. Mas eu quero perguntar para o Eric, para a gente comentar aqui. Falei para mim, a primeira pessoa que tirei na mente, a gente não combinou, mas a gente tem tanto case, que é a primeira pessoa que tirei na mente quando você fala, ó, essa pessoa, né, mudou a vida dele profissionalmente, porque esse é o nosso tema, né, da live de hoje. A pessoa mudou a vida dele profissionalmente porque está falando inglês. Quem que te vem aí na sua mente? Eu facilmente me lembro de 2 casos que vêm juntos à minha mente, né? O primeiro desses casos é do Wesley, que fez o nosso programa, e era curioso porque ele tinha uma comparação em casa, ele fez o nosso programa, e a esposa dele fez um outro curso de longa duração, de 4, 5 anos. E eu nunca vou esquecer, porque algumas coisas foram marcantes para mim, né? Ele se matriculou para fazer o curso em 8 semanas porque ele tinha uma entrevista de emprego, que se ele fosse aprovado, ele ia se mudar com a família dele, e a princípio ele iria para Dubai. Fez o programa durante as 8 semanas, pegado, a gente acompanhando, né? Vendo se estava tudo certo com o emocional dele, porque a metodologia estava sendo aplicada, o professor estava acompanhando ele de ponta a ponta. Então a gente foi checando como ele estava indo, e 8 semanas depois ele volta e fala 2 coisas que me marcaram. Primeiro, passei em 2 entrevistas de emprego. Então ele tinha um currículo top, executivo, de multinacional, com uma carreira, com experiência, mas tinha essa lacuna do inglês que, se ele não resolvesse, ele perderia essas oportunidades. 8 semanas depois ele estava aprovado para ir para Dubai e passou numa segunda entrevista para ir para Londres. E ele pôde escolher, olha, eu quero ir para Londres porque eu acho que vai ser melhor para minha família que vai comigo. Isso me impactou. E a segunda frase, né, o programa de 8 semanas, como ele é o que exige mais dos nossos professores, da agenda, ele não tem bolsa de estudos, ele não tem nenhum tipo de desconto que a gente concede para os nossos alunos, mas eu lembro dele falar o seguinte, a minha esposa, se eu somar todos os anos, né, que ela ficou estudando inglês lá na escola X, e por uma questão de elegância, eu não vou citar o nome da escola dela aqui, ele falou, ela gastou em torno de uns... mentira. Ela gastou em torno de uns 30 mil reais. E a palavra dele foi, eu teria fácil pagado o valor que ela pagou lá para ter o resultado que eu tive aqui. 8 semanas depois ele estava falando inglês melhor do que a esposa que fez 4, 5 anos de uma escola tradicional. Eu nunca vi o Wesley pessoalmente, mas conheço a história dele, a gente gosta muito dessa história, assim, né? Porque é uma história de vitória profissional. Mas você viu foto dele, essas coisas assim, conversou com ele, assim, ou alguma coisa assim? Foto sim, né? De ver não, né? Mas... Ele era branco ou preto? Branco. Ah, ele era branco. Putz, cara. Na minha cabeça, assim, mas eu... Não, é que eu ia fazer uma piada, mas pronto, não deu mais graça. Eu achava que esse Wesley não é nome de negrão, gente. Wesley Snipes? Por isso, eu achava que esse Wesley era negrão, então não dá nem pra tirar uma onda com isso, beleza. Mas eu ia brincar com o Eric, né, que falava assim, funciona pra branco, funciona pra preto, entendeu? Eu ia brincar, mas nesse caso... Funciona para branco, por enquanto, não teste, tá? Não, mas funciona para mim. Ainda bem que funciona. Você foi o primeiro negrão a falar inglês em 8 semanas aqui no Brasil. Verdade, você tá certo. E o segundo aluno que me vem junto, né, e me vem a história dele por questão de proximidade, a gente ficou amigo depois que ele fez o curso, né? E eu não sabia do aspecto anterior dele antes de chegar a nós, conheci ele por indicação, começou a fazer o programa em 8 semanas e ele fala que foi a pessoa que passou por mais entrevista de emprego. Então olha só, ele não falava nada de inglês, na escola inclusive ele ia mal, ele começou a trabalhar curiosamente porque repetiu de ano na escola. Então o avô
que era onde ele morava, falou, você repetiu de ano na escola? Só fazia isso da vida? Então, a partir de agora você está trabalhando comigo. Vamos trabalhar e você vai para a escola. Da escola direto para o trabalho, a gente trabalha e volta junto para casa. E essa era a história dele. Aí depois parou de trabalhar com o avô e foi ser peão de fábrica. Ele fala que ele dormia com o capacete na calçada na hora de almoço, né? Deitava a cabeça lá no capacete e inglês, nada. Mas ele veio estudar com a gente. 8 semanas depois ele estava falando inglês e ele passou por 3 job interviews, por 3 entrevistas de emprego aqui na Universidade do Inglês. Então ele fez uma entrevista de emprego comigo, como coordenador pedagógico, para ver como estava o inglês dele, ver se ele estaria apto para trabalhar com a gente no nosso departamento pedagógico. Ele fez uma entrevista de emprego com a moça do RH, que era uma psicóloga, que fazia testes e conversava com eles, com a gente. Não, mas na mesma empresa que ele trabalhava? Não, aqui com a gente. Ele fez uma entrevista de emprego comigo, entendi. Ele queria ser professor. Entendi. Fez a segunda entrevista de emprego no nosso RH. Agora tá bom. Agora eu estava tentando saber de quem você estava falando. E como ele era indicação de uma outra pessoa, falou, não, por indicação, pode ser que estejam dando mole para ele. Ele fez 3 entrevistas de emprego, 2 delas em inglês, para trabalhar com a gente. Aprendeu, né? Então, antes disso, a falar inglês em 8 semanas. Depois disso, se tornou professor, então não falava nada, aprendeu a metodologia, aprendeu a falar inglês, deu aula de inglês, se apaixonou por essa carreira de marketing digital, tinha um sonho de ter uma agência, aprendeu de marketing digital aqui, e aí foi usar o inglês dele e trabalhar com isso depois de ter sido aluno, professor, fazer viagem internacional, entrevista, reunião, na família recebeu o namorado e falava alemão. Eu não sabia de quem ele estava falando, mas antes de eu falar, eu fiquei pensando aqui, né? Depois o Eric vai fazer no final um convite para vocês conhecerem, estudarem o nosso programa. Quando chegar na parte dos depoimentos, dê uma olhada no depoimento do Natanael. Mas quando você olhar no depoimento do Natanael, é muito legal a jornada dele, a gente poderia contar aqui com você, mas o que eu quero é que você comente comigo depois, o Natanael é branco ou é preto? Porque há dúvidas a respeito, entendeu? Metade eu acho que ele é branco, metade, mas eu quero que você fale. Mas ele está falando do Nicholas Hessel, né? E gente, eu não sabia, eu fiquei sabendo, por isso que eu não relacionei a história. Há pouco tempo eu fiquei sabendo que ele era peão de fábrica quando ele fez o nosso curso de inglês em 8 semanas. Agora, só para chegar e falar assim, putz, o cara foi do 0 a professor de inglês, mais do que isso, ele foi do 0 a professor de inglês, mais do que isso, ele foi do 0 a ter, eu vou chutar aqui um número assim, chutar um número, depois um dia o Eric pode pesquisar com ele, sei lá, no nosso sistema, ele talvez tenha sozinho como professor ajudado mais de 500 pessoas a falar inglês. Ele era um dos nossos melhores professores. Tanto que ele bateu no teto da carreira dele, hoje é um empresário, né? Com certeza ele passou desse número. Eu de verdade não sei. Então a gente pode falar dele nisso que você falou, né? Bateu no teto da carreira profissional, foi abrir a empresa dele, foi crescer para esse nível, tá indo muito bem, obrigado, né? E eu posso falar da Alexandra, aluna dele. Trabalhava na Petrobras, na época das crises da Petrobras, lá há alguns anos, né? Nessa época das crises, ela perdeu... Na época da Lava Jato, ele está falando da crise, na época da Lava Jato, ele estava colocando os ladrão tudo para fora, a empresa ficou mal vista, entendeu? E aí eles tiveram que fazer corte. E aí ele perdeu, ela perdeu esse emprego, mas ela era muito boa colaboradora, ela tinha um cargo de diretoria, mandava muito bem, então um chefe dela chamou ela para ir trabalhar na Petrobras lá da Holanda. E avisou, né? Você não chama a pessoa para ir para a Holanda hoje, quarta-feira à noite, fala, segunda-feira eu quero você aqui. Normalmente eles trabalham, você vai vir para cá daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, vai preparando a casa aí, família, o que você tem que deixar, o que você tem que desfazer, vender, para você vir para cá. Ela fez o nosso programa em 8 semanas, porque ela já estava com a viagem marcada para a Holanda. As últimas 3 aulas do curso, inclusive, ela fez de lá, da Holanda. Foi aluna do Nicholas, né? Mas ela fez a entrevista em inglês lá. Sim. Passou pela entrevista em inglês. Faltando algumas aulas, 3, 4 aulas para ela terminar o curso, porque ela fez as últimas 3 aulas de lá, como você não falou o nome todo dela, aí eu posso dizer para você, né? Você imagina, ela era uma moça, ela trabalhava na Petrobras.
Então ela devia ter um salário alto. E aí eu falo que é a hora que você encontra uma mulher de verdade, né? Ela foi lá e tomou a decisão dela. Eu preciso fazer alguma coisa com a minha vida. Viu essa proposta de falar inglês em 8 semanas? Putz, ela não ficou muito pensando, putz, isso funciona, isso não funciona. Ela falou, olha, é a chance da minha vida, eu vou mergulhar de cabeça nesse projeto. E ela foi, e mergulhou de cabeça. E o marido dela... E aí o que acontece? Ela foi para lá, talvez o marido dela não acreditasse que ela fosse passar na entrevista de emprego. Enfim, ela passou e depois, eu não sei, de verdade, eu não sei. O próximo passo, ela ia pagar para o marido fazer o curso. Ela matriculou ele no curso, ele fez o curso de lá também, porque ela levou ele, mas ele não tinha que fazer, porque eles não falam português na Holanda. Mas ele terminou? Então, ou ele falava inglês, ou ele tinha que Quando voltar. eu pergunto isso assim, né? Quando eu pergunto se ele terminou, eu quero saber se o cara era um homem de verdade, depois no fim das contas, entendeu? Ou ele era, sabe, a gente brincava com os americanos, né? Eles falavam assim, ou era daqueles homens que usavam o zíper para trás, né? Entendeu? Porque vocês entendem o que eu estou falando, né? E hoje ele melhorou a questão do inglês dele, mas ele não foi esse homem de verdade. Porque ele não aguentou segurar a barra de ficar lá apoiando a esposa, jogar videogame, ele arrumou emprego lá porque estava falando inglês, mas quis voltar para o Brasil e separou. E aí separaram. Eu não sei se hoje eles voltaram ou não, porque aí passou as 8 semanas dos cursos dos dois, né? Mas o fato é que o Nicolas não só aprendeu a falar inglês, como, né, dentre esses mais de 500 alunos, me lembrei agora da história dela. Eu sei que ele tá... O Eric quer terminar a história do Nicolas e eu gosto de ficar aqui pensando alto com vocês, né? Tomara que eles tenham voltado. Eu não conheço o rapaz, então as minhas críticas não é alguém em especial, né? Mas quando o cara é idiota, ele é idiota mesmo. Mas qual é a mensagem? Não, é verdade. Pô, ele podia ter feito curso junto com a mulher. Não, eu vou com você nessa, a gente vai pra... Aí deixou pra fazer depois. Aí vai pra lá, fica jogando videogame e a mulher dele trabalhando. Beleza, ele aprendeu a falar inglês. Qual é a mensagem que tem nisso que o Eric tá falando? Se o idiota fala inglês, eu também posso falar. Não, talvez essa... o que eu quero dizer é o seguinte, aí o cara pega e volta pro Brasil, em vez de... se vocês me entendem, né? E a gente vai continuar falando aqui de carreira profissional, mas chegou uma pergunta aqui do Janderson. Deixa eu aproveitar e te responder, né, Janderson? Não sei o quanto você já ouviu aí. Qual é o nível de fluência que é possível alcançar em 8 semanas? Boa pergunta. E eu sei que esse primeiro pensamento é, 8 semanas é possível? Tem aí o pessoal falando inglês, mas que inglês que eu vou falar, né? Então, nós temos o caso que a gente falou aqui do Wesley. 2 entrevistas de emprego, uma em Londres e outra em Dubai. A gente falou do Nicolas, aprendeu a falar inglês aqui e recentemente ele me mandava um áudio de lá da Espanha falando, olha, eu falo português, mas eu não quero falar, não consigo fazer reunião com eles em portunhol. Eles não entendem o que eu estou falando em espanhol, não dá, estou fazendo a reunião com eles aqui em inglês e estou mandando esse áudio só para te agradecer, que eu estou aqui na Espanha, mas eu quero agradecer pelo que vocês fizeram pela minha vida, porque eu estou aqui falando inglês. Isso aconteceu comigo também, eu estava na Espanha e nós temos um curso de espanhol em 8 semanas, mas eu tenho que falar para vocês, eu não fiz, né? Tenho que ser honesto. E aí eu estava lá na Espanha, eu falei, eu não me sentia confortável para arriscar esse portunhol. Eu falava com os caras em inglês, entendeu? Aonde eu estava, eu me sentia muito mais confortável para falar com eles em inglês do que arriscar esse portunhol. Mas eu quero dar uma resposta também técnica. Quem foi que perguntou? Acho que é Janderson, né? Janderson, uma pergunta técnica para você. Basicamente, e eu gosto de ver se você consegue idealizar essa figura. Faz de conta que a gente pegou e colocou num americano um gravador nele, tá? A Flávia acho que está dizendo que passou a mesma situação na Espanha. Ela também não fala inglês. Então, olha só uma coisa. A aula de tênis do seu filho acabou de ser cancelada, tá? Começou com certeza. E aí, imagina que você colocou num americano um gravador, tá? Você colocou um gravador. Hoje a gente nem precisa mais dar essa ideia de gravador. Colocou o celular dele com o gravador ligado. E ele passou o dia andando para lá e para cá, todos os lugares, sendo gravado o que ele falou. No final do dia, nós pegamos tudo aquilo que ele falou, nós temos um software que a gente sabe quantas palavras foram usadas ali, né? E vamos imaginar que a gente chegou, naquele dia, ele falou, presta atenção nesse detalhe que é muito legal, ele falou tipo,
5.000 palavras naquele dia. Então a gente olha lá, deram 5.000 palavras. Quando a gente pede para o software eliminar as palavras que foram repetidas, a gente chega em 2.000 palavras únicas. Então, o que a gente tem que ensinar para você em 8 semanas? 2.000 palavras, entendeu? E aí a gente está fazendo uma campanha agora, comemorando os nossos 25 anos, né, que é 8 semanas ou seu dinheiro de volta. E por que a gente pôde fazer essa campanha agora, no nosso aniversário de 25 anos? Porque recentemente nós colocamos um software de reconhecimento de voz, é a Vic, a nossa inteligência artificial, e ela faz o curso junto com você. Então você não consegue me enganar, não consegue se enganar. Por quê? Porque a inteligência artificial, ela vai contando e registrando as palavras que você vai aprendendo. Então isso é muito bom, isso é top demais, né? Puxa vida, a gente falou do Natanael Oliveira e ele acabou de entrar aqui. E eu só vou repetir aqui, se ele ficar aqui uns minutos, porque ele entra e vai embora, que nós acabamos de fazer uma enquete aqui com o nosso grupo que a gente quer descobrir se o Natanael Oliveira é black or white. A gente quer descobrir isso, entendeu? A gente está fazendo uma estatística aqui se o curso funciona para todas as cores, entendeu? Mas, depois eu não vi o nome dela, mas uma moça falou assim, que ela queria entender melhor, falar melhor. Eu vi ela falando, ela falou que só de entender ela já estaria feliz, né? Então eleva essas expectativas, pode subir a barra, né? Não é para você só entender inglês, não. Você vai falar inglês, vai ouvir inglês, você vai ler, vai escrever inglês. Esses casos que a gente comentou hoje de entrevista de emprego, de viajar para os Estados Unidos e falar melhor. Deixa eu te perguntar, se ela, por exemplo, você não me dá um desconto, aí você me ensina só a entender? Não tem jeito? Não é assim que a gente trabalha, a gente vai te entregar funciona, né? ouvindo, falando, lendo e escrevendo, né? E a gente está dando exemplos ligados aqui à vida profissional, hoje é o dia porque é o tema, né, da live que a gente propôs para vocês, como você dobrar a sua renda, né? E isso a gente viu acontecer com esses alunos que eu estou compartilhando com vocês aqui, que foram aprovados em entrevistas de emprego. A revista Exame, a Cato de Recursos Humanos fala que você vai ter entre 50%, 60%, 70% a mais de renda no mesmo cargo. Ó, pegamos eu e o Gilberto aqui, os dois, para fazer a mesma função, ocupar o mesmo cargo. Se eu falar inglês, ele não. Ou vice-versa, se ele falar inglês e eu não, um vai ganhar mais que o outro. E isso às vezes chega a ser 50%, 60% de diferença no mesmo cargo. E por quê? Por causa do nível de informação que alguém que fala inglês consegue buscar lá fora, consegue fazer uma ligação, consegue fechar um contrato, fazer negócios. Quem fala inglês literalmente vale mais. Legal, né? legal. Tem uma história para contar aqui de quem fala inglês vale mais? Tem uma história para contar para vocês aqui. E daqui a pouco eu respondo a sua pergunta, Sol. Olha só que negócio legal. Essa história é muito legal porque é da família, tá? Hoje eu sou cristão, né? Mas já fui um sem religião, e o sem religião... Bom, enfim, eu tenho uma filhada, né? Ela hoje está com 34 anos. Isto. Eu tinha 8 anos quando eu a batizei, tá? Se quem está tentando entender qual é a minha idade, né? Eu tinha 8 anos quando eu batizei ela. Meu tempo para entender. É verdade. O que acontece? Ela fez o nosso curso. Já adulta, ela fez o nosso curso, ela morava nessa época no interior de São Paulo. E ela é designer, né? Tá certo? Sim. Ela é designer, e aí ela pediu uma indicação e tal, e eu indiquei ela para trabalhar com o Natanael. E, putz, foi lá, abraçou, começou a trabalhar com o Natanael, abraçou mesmo o trabalho e tal. E o Natanael também aprendeu a falar inglês com a gente, quando vocês procurarem lá os testemunhos dele, vocês vão ver. Ele mudou a empresa dele para os Estados Unidos e ela foi junto. Aí depois eles resolveram, o Natanael e a Paneira resolveram ter um bebê, voltaram para o Brasil para ter o bebê aqui, mas ela ficou lá. Entendeu? Então, você imagina, e ela trabalhava, antes da pandemia, né? Certo? Antes da pandemia, né? Ela já trabalhava home office. Só que o home office dela era ela lá nos Estados Unidos e a empresa aqui no Brasil. Another country office, né? Ela fazia escritório de outro país. É isso aí. Aí o que aconteceu? Olha só que coisa. Não é que falar inglês deu um marido para ela? Ela foi embora quando? Hoje ou ontem? Hoje é quarta, né? Ela chegou lá ontem, nesse horário ela estava chegando de volta. Então ela veio para o Brasil apresentar o marido para a família, né? Então ela se casou lá nos Estados Unidos, aí tem lá, bom, enfim, ela veio, apresentou
o marido para a família, foi, conversou, né? O filho dele, não é meu neto, é filho dele. Então, ele falou inglês com o rapaz, né? Então, só para você ver assim, quando eu falo que portas podem ser abertas, quando você começa a falar inglês, nós não estamos falando de pouca coisa não, tá? A gente está falando de muita coisa, muita coisa. E aí responde o que a Sol perguntou, porque é muito legal isso, essa pergunta dela. E a Sol mandou uma pergunta ali, né? Quem por alguma razão parou o curso na metade, pode voltar? Pode continuar? Então essa é um dos maiores orgulhos, né? Primeiro era o orgulho do meu pai, e passou de pai para filho, ele ensinou isso, né? E eu gosto dessa frase, esse é um dos nossos maiores orgulhos. A gente tem uma exclusiva garantia tripla. Então, a primeira delas é uma garantia vitalícia. Então, uma vez que você adquire o curso da Universidade do Inglês, ele é seu para sempre. Então, Sol, se você começou o nosso programa e parou pela metade, às vezes você não lembra, mas você tem essa garantia vitalícia, você pode voltar de volta o seu login, e você pode não só voltar da onde você está, mas você volta do começo como se fosse a primeira vez, tá? Então, se você não achar aí, manda uma mensagem pra gente aqui no inbox, com o seu e-mail, o seu WhatsApp, a gente vai falar com você, vai te ajudar, e você volta do começo, como se fosse a primeira vez, e aproveita esses testemunhos, essas histórias que você reabasteceu o seu emocional aqui, e você vai falar inglês também. Duas coisas, Sol. A primeira delas, né? Mesmo que você não tenha perdido acesso, e claro, né, o acesso é seu, vai lá, chama o seu professor, chama a gente, começa de novo, entendeu? Para que você esteja começando certinho. Vai ter o suporte do professor, sim. E a Ingrid também falou uma coisa que a gente precisa colocar nas nossas campanhas. Para ter o suporte do professor, você precisa falar com a gente, porque senão ele não sabe que você voltou, tá bom? Então você precisa falar com a gente só para isso ficar casado, tá bom? E a Ingrid falou uma coisa assim, ela falou assim, que se o curso ajudar as pessoas a arrumarem casamento, vai ter gente que a gente fala inglês. E eu vou falar uma coisa assim para você, é impressionante o número de pessoas ao longo da nossa história que aprenderam a falar inglês e acabaram se casando com americanos. Histórias de homens e de mulheres, tá? Homens e mulheres. Eu tenho o caso de uma moça, é uma história que começa triste. Eu conheci o casal e o marido morreu. E aí o marido morreu, ele relativamente jovem, ele era mais velho que ela, mas relativamente jovem, deixou 2 filhos jovens e tal. E ela fez o nosso curso. Começou a falar inglês com esse rapaz e arrumou um marido lá nos Estados Unidos. Um rapaz bom, assim, uma boa pessoa. Eu o conheci num evento do Nathanael lá nos Estados Unidos, a gente estava lá, ela estava nesse evento, e foi legal a gente sentar numa rodinha, e nessa rodinha só podia falar inglês, né? Então acabou funcionando. Aí a gente... Ainda bem que a gente está fazendo a live em 2 Instagrams aqui, senão já ia virar o Tinder do inglês, né? O Tinder do inglês. Porque aqui no Instagram da Universidade do Inglês, a Ingrid falou que se falar inglês e ajudar a arrumar um marido, vai ter mais gente. E o Capri, né? E o Capri aqui falou que precisa de uma esposa, então quase que vocês se encontram aí. Mas eu quero pedir para o Gilberto compartilhar uma outra história que me veio à cabeça aqui, porque a gente falou de pessoas que eram empregados, né, que tinham empregos, cargos, desde o peão de fábrica até o executivo e a diretora de multinacional, mas eu queria, antes da gente caminhar para a conclusão de como você também pode falar inglês em 8 semanas, falar um pouco aqui de algumas pessoas que eram empresárias, né, ou que se tornaram empresárias por causa do inglês. E eu me lembrei agora do Rodrigo Cardoso, né? Que é fácil de você localizar o depoimento dele também lá, você visitando a nossa página. Se você está aqui no Instagram da Universidade do Inglês, você pode ir lá e clicar no link da bio e você vai ver a home, onde você encontra esses depoimentos. Mas fala um pouquinho, né, do Rodrigo Cardoso, porque ele construiu uma história e uma empresa de sucesso, principalmente porque ele falava inglês, né? A história do Rodrigo e do Nathanael são 2 histórias muito parecidas, né? A única diferença é que o Rodrigo, eu conheci o Rodrigo antes de trazer esse curso para o Brasil. Quando eu descobri esse curso, eu falei para ele, cara, descobri um curso lá fora, se a gente conseguir trazer para o Brasil, a gente vai
ensinar as pessoas a falar inglês em 8 semanas. E eu conto isso porque a gente era muito jovem, eu e o Rodrigo. E a gente falava assim, cara, imagina se a gente ensinar 100 pessoas a falar inglês, a gente vai mudar o mundo. De verdade, a gente acreditava nisso. E só para entender, a gente ensinou 200 e não aconteceu nada com o mundo, tá? O mundo continuou girando e tal. E hoje a gente tem 53 mil alunos que nós ensinamos a falar inglês e não aconteceu nada com o mundo. Minha próxima meta, 1 milhão. Será que acontece alguma coisa, né? Bom, enfim, mas o Rodrigo mudou a jornada dele, porque ele faz o nosso programa, vai para os Estados Unidos, aprende com o Tony Robbins, ultrapassando limites, volta para o Brasil e ele é considerado por muitos o Tony Robbins brasileiro, mudando a vida de pessoas, impactando a vida de pessoas, né? Nesse momento, ele está fazendo uma viagem pelo mundo. Era um sonho dele, então tá ele e a Rosana, né? Eles estão viajando pelo mundo e vão aí, sei lá, quantos países. Não lembro agora se ele vai fazer isso 6 meses ou 1 ano. Ele me contou, só eu que não lembro, tá? Mas olha só o quanto a vida de uma pessoa pode mudar porque ela está falando inglês. E eu vi aqui uma pessoa, acho que era Alex, falou a mesma coisa da Sol. Gente, deixa eu contar uma história para vocês. Quando nós saímos do mundo físico, viemos para a internet, uma pessoa nos ligou, entrou em contato, fez o procedimento, se matriculou no curso e pagou. Quando ele foi começar o curso, ele falou, nossa, isso era muito parecido, tirando as questões de tecnologia, as coisas que mudou, parecido com um curso que eu fiz no Ipiranga. Aí a gente foi, pesquisou, era a época das nossas escolas físicas. E o que ele tinha que ele não lembrava? Garantia vitalícia. Ele não lembrava, ele não cobrou nada, ele pagou o curso com alegria, mas nós lembrávamos, nós devolvemos o dinheiro dele, entendeu? Então, podia ter ficado quieto, entendeu? E às vezes tem gente que acharia que isso é normal, não nós, entendeu? Então, quando eu falo garantia vitalícia, significa que se você foi o nosso primeiro aluno no Brasil, não, melhor, segundo, porque o primeiro fui eu, segundo foi o Rodrigo, talvez, terceiro aluno no Brasil, você tem direito à garantia vitalícia. Na prática significa, hoje, mas Roberto, o curso melhorou muito, o curso foi adicionado tecnologia, o curso hoje tem uma inteligência artificial, software de reconhecimento de voz, não está certo, você precisa cobrar alguma coisa. O nosso compromisso foi com o seu inglês e não com o seu dinheiro, tá? E se você estiver falando inglês, né, fez o 8 semanas, está falando inglês, a gente tem outros cursos para você. A gente tem cursos da Universidade de Inglês para quem já fala inglês. Então não se preocupe com isso. Use a sua garantia com alegria, com segurança, porque é um direito seu. A gente não está te fazendo nenhum favor não, tá? É um direito seu. Não vão perguntar por que você parou, não vão perguntar se dessa vez você vai até o fim. Nada. A gente vai receber você com alegria e com o compromisso de que você vai chegar no final das suas 8 semanas falando inglês, tá bom? E a gente poderia passar aqui o resto da noite falando de cases e mais cases, afinal são mais de 53 mil alunos, entre empresários, empregados, desempregados, gente que queria falar inglês por outras questões além da questão profissional. Então a gente poderia falar e a gente gosta de compartilhar esses cases para que você saiba que é possível você também falar inglês. Mas eu quero te deixar um convite aqui, se você está vendo essa mensagem aqui no Instagram da Universidade do Inglês, você vai mandar uma mensagem aqui no direct falando que você quer saber mais informações sobre o curso e a gente vai te explicar como você também pode falar inglês. Se por acaso você está vendo essa live, essa mensagem em alguma outra página, você pode clicar no link que está aparecendo aqui na parte de baixo. Se você está vendo através do Facebook ou alguma página da própria Universidade do Inglês, você pode clicar no link aqui e aí você vai ter todas as informações sobre como você também pode falar inglês em 8 semanas, utilizando a aprendizagem acelerada, a tecnologia que o Gilberto acabou de falar aqui, reconhecimento de voz, está tudo pronto, você não vai se preocupar em montar nada. O seu passo vai ser seguir as instruções, você vai ter acompanhamento de um professor particular que te pega pela mão no início do programa e ele só vai te soltar quando você estiver falando inglês. Se por acaso a vida te atrapalhar, a vida acontecer,
como foi o caso aí da Sol, como foi o caso do Alex, que a vida veio e tirou eles do programa, eles precisaram parar por algum motivo extra curso, você pode voltar e fazer de novo. Mas vamos lá, marca na sua agenda certinho aí, quando você quer estar falando inglês, quando você precisa estar falando inglês, coloca essa data e não faz igual o faraó, né? Não vai mandar voltar amanhã para ver não. Se você quer falar inglês, manda essa mensagem aqui no direct, você vai contar com a garantia vitalícia, garantia de aprendizado, você vai ter todas essas questões para que você possa ter risco zero, dor de cabeça zero e se concentrar somente no mais importante, que é falar inglês. E aproveitando, né, o Gilberto comentou agora há pouco, 25 anos de Brasil, tem essa campanha de aniversário, inglês em 8 semanas ou o seu dinheiro de volta. Se você tiver agenda e precisar falar inglês em 8 semanas, você tem também essa garantia. Se você falar, Eric, mas eu não tenho agenda para fazer o curso em 8 semanas, fala com a gente aqui, a gente vai ver o seu caso individualmente. Se esse for o seu caso, a gente vai te ajudar a fazer o programa de 10 semanas ou de 6 meses, de uma forma diferente, para você também falar inglês ainda, né, em 2022. Dá tempo de você terminar esse ano, ó, falando inglês, aumento de salário, oportunidades novas na sua carreira. O inglês transforma. A gente contou histórias aqui disso, como eu disse antes, Cato, Revista Exame, no jornal Hoje da Globo saiu recentemente, que eles estão voltando para o mercado. Você assistiu a Globo? A gente tá num pacto que a gente não assiste mais a Globo. Não assiste mais a Globo? Esse eu recebi só um videozinho do inglês pelo WhatsApp. Tá. E é um vídeo falando, né, de pessoas com cargos gerenciais que estão voltando porque eles precisam falar inglês para continuarem empregados, e essa questão de diferença salarial entre quem fala inglês e quem não fala. Então, não espera. Como o Gilberto disse hoje, tem oportunidades esperando por você. Elas só estão esperando você estar falando inglês para baterem na sua porta, para se abrirem aí para você. Elas estão te esperando e a gente está aqui para te ajudar. Então, manda uma mensagem aí no direct dizendo que você quer saber mais informações sobre o curso, ou clica no link que está aparecendo aqui embaixo e você vai ver em detalhes como você também pode falar inglês, para que nas próximas lives a gente possa estar aqui contando a sua história de sucesso, o seu case de você falando inglês, transformando a sua vida, cuidando melhor da sua família. Deixa eu aproveitar uma coisa que o Eric já está fazendo discurso, né? Daqui a pouco vai pedir voto, né? Então, mas deixa eu falar uma coisa aqui para você. Manda esse direct agora, não aqui na live, porque a hora que a gente encerra a live, tudo que vocês escreveram aqui desaparece. Então a gente não consegue perseguir. Então manda um direct para que você tenha convicção que a sua mensagem chegou. Teve uma pessoa que falou, eu terminei 8 semanas, não sabia que tinha outros cursos. Falha nossa. A gente só fala de 8 semanas, só fala de 8 semanas, só fala de 8 semanas, mas a gente tem programas para quem já fala inglês. Esse programa não nasceu por causa do mercado, nasceu por causa dos nossos alunos, que terminavam as 8 semanas falando inglês e eles falavam, eu quero continuar estudando com vocês, eu não quero ir... Porque eu quero manter meu inglês, eu quero continuar estudando, eu não quero ir lá para fora. Então nós criamos esse programa. Alguns dos nossos alunos dizem que é o melhor programa que a gente tem. Não é o 8 semanas, é o outro. Porque eles já falam inglês, então eles querem ser metidos. Entendeu? É igual o Eric que fica falando job interview, e depois entrevista em inglês. Ele fica se mostrando para vocês, né? É igual a... não sei, de Carvalho aqui, não consigo ver o nome, né? I believe the best is yet to come. Tá se mostrando por vocês aí, tá? Tô brincando com vocês. Mas manda esse direct, manda essa mensagem. A gente vai entrar em contato com você, tá? Até amanhã, um pouquinho assim. A gente entra em contato com você e vamos ajudar você a chegar na terra do fluência, um lugar onde coisas boas acontecem, um lugar onde todo mundo fala inglês. É isso aí, foi um prazer estar com vocês. Se você está vendo isso aqui fora do Instagram, clica no link que está aqui embaixo, tem uma apresentação já preparada para você entender como você também pode falar inglês em 8 semanas. Thank you for your time. Muito obrigado aí pelo seu tempo. See you soon. Bye bye. Tchau, tchau. And the best is yet to come. O melhor ainda está por vir.